segundo desafio de imunidade também foi dividido em 3 etapas. Na primeira, cada tribo tinha que escolher uma dupla para usar uma corda com uma argola na ponta, com o objetivo de pescar e resgatar o conjunto de 3 sacolas. Ao pescar as 3 sacolas, a próxima dupla da tribo ficaria responsável por montar uma lista de palavras utilizando as letras que foram encontradas dentro dessas sacolas, que continham um pouco de espuma para poder dar uma embaralhada ali nas letras. Depois de montar todas as palavras, algumas iam sobrar, né? E aí a soma do valor dessas letras que sobravam estavam no gabarito e formariam a senha para liberar o cadeado da próxima fase. Chegando à senha correta, a última dupla conseguiria abrir o cadeado e poderia começar a desamarrar os cordões para liberar os seus sacos de areia. Esses sacos, que eram da cor da sua respectiva tribo, seriam usados para lançar num trampolim com o objetivo de acertar o alvo final. A tribo que acertasse 3 sacos de areia no alvo final estaria imune e ganharia uma pequena recompensa, e o segundo a terminar também ganharia uma imunidade, mandando a última tribo para o Conselho Tribal. Todo mundo pronto? Valendo! A tribo Pão de Queijo novamente sai na frente e é a primeira a conseguir uma estratégia para começar a puxar as sacolas. E a tribo Caipirinha logo pega o jeito e empata o jogo, enquanto a tribo Pé de Moleque ainda não conseguia pegar nenhuma sacola. A tribo Caipirinha e a tribo Pão de Queijo basicamente conseguem ao mesmo tempo as 3 sacolas e começam a segunda fase da prova, enquanto mais uma vez a Pé de Moleque está empacada no começo, né, na primeira fase da prova de imunidade. Em algum momento, Victor acaba assumindo o comando da corda e, por alguma estratégia, consegue pescar as 3 sacolas e finalmente a tribo Pé de Moleque consegue passar para a próxima fase. Cada tribo adotou uma estratégia diferente nessa segunda etapa, e a princípio a tribo Caipirinha tinha João e Rafa com uma forma mais organizada e muito concentrados na parte da prova. Enquanto isso, Johnny e Bruno da tribo Pão de Queijo trabalhavam de uma forma mais individual, cada um no seu respectivo papel. Já Gustavo e Hernani da tribo Pé de Moleque tinham um bom tempo aí para recuperar, já que tinham chegado bem depois que as outras tribos nessa segunda etapa. A tribo Caipirinha foi a primeira a terminar de montar as palavras e achar ter encontrado um resultado final, porém o cadeado ainda não abria. Na tribo Pão de Queijo, Johnny e Bruno estavam usando a própria folha para montar as palavras em cima, o que poderia ser eficaz de uma forma, porém atrapalhava um pouco a velocidade e tornava a visibilidade um pouco mais difícil. Por outro lado, Hernani e Gustavo aproveitavam o vacilo das outras tribos, adotando uma estratégia mais rápida e conseguindo avançar bem, basicamente empatando a prova nesse momento.
João e Rafa fizeram inúmeras tentativas de abrir o cadeado, porém demoraram a perceber que a falha não estava na soma deles, e sim, né, em letras que ainda estavam perdidas no meio das espumas. A falta de atenção da tribo Caipirinha e a estratégia mais lenta da tribo Pão de Queijo fizeram com que a tribo Pé de Moleque conseguisse virar o jogo e passar para a terceira e última fase antes de todas as outras tribos. Sem a pressão do tempo e com grande vantagem, era só uma questão de tempo até Camila e Phil conseguirem a imunidade para a tribo Pé de Moleque após uma grande virada. As outras tribos conseguiram abrir finalmente os cadeados, basicamente ao mesmo tempo, o que tornou um conflito direto entre Yuri e Aleph pela tribo Caipirinha e Mark e Gustavo pela tribo Pão de Queijo. E aqui tudo aconteceu tão rápido que quase não dá para acompanhar, mas a tribo Caipirinha conseguiu marcar 2 pontos, porém a tribo Pão de Queijo basicamente acertou 3 sacos seguidos e conseguiu a imunidade, mandando a Caipirinha novamente para o Conselho Tribal. As tribos que venceram a imunidade podem retornar para seus acampamentos. Divulga o patrocinador! Bis! Muito obrigada, Bis, pelos news. Eu posso pegar? Pode sim, Gustavo. Deus que deu. A tribo Pé de Moleque estava feliz com a vitória, porém mantinha um ar de rixa contra a tribo Pão de Queijo devido aos acontecimentos do primeiro episódio. Além disso, nomes de prováveis alvos num próximo conselho tribal também começavam a surgir. Você acha que alguém influenciou negativamente ou positivamente? Na equipe mesmo não, mas nas outras equipes tem sempre o boicote, né, da nossa equipe. Eles estão boicotando sempre a nossa. Eu adorei o desenvolvimento da equipe, a gente foi muito bem de novo, mais uma vitória. Mas agora eu já tô percebendo uns conflitos ali no grupo de pessoas que já estão marcadas e talvez eu vá em tal pessoa para me proteger. E continuo com o ranço do time amarelo, de novo eles tentaram resposta, inclusive veio pedir resposta para mim do número do cadeado, eu não passei. E eles vão continuar na minha mira, mas se lá pra frente eu precisar fazer aliança com alguém de lá, quem sabe, né? Não, mas eu tenho que tomar um cuidado com o Felipe. Primeiramente que ele é ariano, não sei, eu senti que eu preciso tomar cuidado. E por enquanto é ele, mas nada se encontra. E o desempenho foi muito bom mesmo, a gente enrolou de novo um pouco, o nosso grupo realmente é um grupo de vira-volta. A gente enrolou um pouquinho na parte da argola, na primeira parte, mas acabou que depois a gente desatou o nó rapidinho, eu e o Felipe foi bem rápido lá. E deu certo de jogar o pezinho também, o desempenho melhorou. Acho que agora tá começando a pegar o espírito da coisa e lá vai indo. E agora se atrapalhou, eu acho que foi mais a primeira parte mesmo dos meninos. De tentar acertar a argola, aí depois que viu que não precisava ser exatamente lá e deu certo. Mas de desempenho tá melhorando. E é isso, fugindo de mais uma votação. O começo da prova foi super difícil. Nossa, eu achei a etapa mais complicada. E tenho receio disso me atrapalhar ali, porque eu não entreguei muito nesse começo. E eu tô um pouco preocupado com um integrante da nossa tribo,
que ele tá sendo um pouco venenoso. Então eu tô um pouco alerta com ele pra não voltar pra mim alguma coisa. E é isso. Se eu tiraria alguém? Eu acho que o Felipe, mas depende muito se alguém mais iria votar nele. Essa prova, eu fiquei muito feliz com o resultado. Acho que a gente deu o nome. Todo mundo foi muito bem nas suas respectivas funções. Não acho que ninguém tenha influenciado negativamente, até porque a gente saiu vencendo. E foi uma divisão bem justa, bem legal, cada um nas suas particularidades. E estou muito feliz, gostei. Eu tiraria o Victor, porque eu acho que da equipe que está muito bem formada, ele é o que tem um desempenho mais fraco até o momento. Mas eu acho que dessa vez a equipe tá bem unida. Não dá pra pensar em votos ainda não, até porque a gente ganhou, né? E você tá chato como vilão da edição, mas se for pra ser, vai ser a pessoa da primeira, então. Tá. Tem que citar nomes? Se você quiser. Prefiro não. Ainda não. Já na tribo Pão de Queijo, a pauta era o ídolo de imunidade, cuja pista algumas pessoas tiveram acesso antes, porém, Johnny acabou sendo o primeiro a resgatar com a moderação e decidiu compartilhar isso com o restante do grupo, o que acabou gerando reações diferentes de cada membro da tribo. Ídolo de imunidade. Este é um ídolo verdadeiro. Você deve utilizá-lo quando o moderador que estiver no Conselho Tribal solicitar, antes do início da leitura dos votos. Pode ser usado para anular votos em você ou em algum aliado. Válido até a fase 5. Sim, não, até o F5. Final, F5 é quando sobrar Os últimos gente, eu posso guardar, porque eu acho que eu tenho bolsos mais fundos. Olha, o que eu tava pensando. Cada Dionísio é burro. Eu tô guardando. Eu confio no não, VD. eu não vou passar pra ninguém, eu juro. Ó, o que eu tava O VD é coisa, viu? O que eu tava pensando. Não acredita nela, Ô, não. amigo, mas é pela tribo que eu tô. Juro. Eu tava pensando que o Marco já se mostrou um dos melhores estrategistas com a gente, né? Então é bom deixar com ele, porque tipo, ele talvez pode pressentir. Ou então, se a gente perder, ele ser o primeiro a sair. Cadê meu pai? Eu tô brincando. Quando eu encontrei na haste da bandeira. Eu encontrei antes de encontrar a dica. E daí a minha má comunicação, igual eu comentei antes, me prejudicou, porque eu não consegui falar pro grupo. O Johnny foi lá pegar o ídolo antes que eu peguei, sobre o desempenho da equipe. Eu acho que a gente foi muito bem novamente. Deu um probleminha ali nas palavras, mas nada demais assim que prejudicasse todo mundo do grupo. E acho que por enquanto tá mantendo uma união e uma conversa de boa. Quero ver na hora que tiver que eliminar. Tinha a dica na caixa, na primeira prova. E aí, uma coisa, que hastei a bandeira é preta e passa água, o cano da bandeira, né? Meio óbvio. E aí foi muito fácil da gente achar, a gente nem ficou 2 horas procurando. Só que de qualquer forma a gente achou o ídolo. Escondido aqui. No cano da amarela mesmo. É muito bonito, no cano da amarela. E sobre a prova, eu acho que houve muita falta de comunicação com a minha dupla e tal, porque a gente tinha combinado uma coisa no começo e depois a gente se perdeu. Então eu acho que se a gente tivesse tido uma comunicação melhor, a gente tinha ganhado essa. Beleza, então eu acho que nessa prova eu falei um pouco com o Johnny, porque a gente demorou muito na parte das palavras. Acho que foi por pura sorte que a gente terminou primeiro. Então eu tô muito feliz que a gente conseguiu essa imunidade, porque às vezes eles poderiam me eliminar por causa disso. E ainda tem a minha aliança de 4, mas faz algum tempo que a gente não conversa sozinho, então a gente tá muito com o Baiá, muito junto. Então eu tô querendo, assim, um tempo pra conversar e fortalecer minha aliança pra garantir minha continuidade no jogo. Mas enquanto a gente estiver ganhando, tô feliz. Obrigado. A gente demorou um pouquinho pra pegar o jeito, mas assim que a gente pegou o jeito, a gente foi, deslanchou. Teve uma demora lá na prova das palavras, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu. No final foi um desespero, mas os meninos conseguiram salvar a prova e deu tudo certo. A minha equipe tá muito boa, eu acho que a gente tá sabendo escolher onde cada um vai ficar e isso tá ajudando muito o nosso time. E é isso, tô bem contente, o pessoal é muito de boa e a gente tá se saindo muito bem até agora. Eu acho que nossa equipe foi muito bem em prova, apesar da gente ter ficado em segundo lugar. Em todas as etapas a gente teve uma média boa, né? A vermelha ficou em último nas argolas, a branca ficou em último na decifrar as palavras. Então a gente, na média, eu acho que a gente tá bem. Então, estarmos bem, eu acho que ninguém tá pior. Eu fui talvez o pior da prova, porque fiquei na argola ali e o Hernando tava melhor do que eu e acabou que eu fiquei só dando apoio moral. Mas eu acho que nossa equipe tá unida. Eu não entendi o que aconteceu com o Edu, mas... Por quê?
o Marcos tinha achado o ídolo. Quando eu vim ao depoimento e voltei, todo mundo tava já sabendo do ídolo. Eu não sei se ele contou, não deixou claro pra mim. Só que eu fiquei muito triste com essa eliminação da Narayana, porque quando eu vi que eles perderam, eu gritei pra Narayana olhar no cano, porque a gente já sabia que tava no cano. E ela não deve ter achado, né? E aí, se estiver eliminando por idade, eu tô na fila. Mas eu não tô tentando. A gente achou o ídolo na última prova. Eu achei o ídolo, na verdade. Eu fiquei com a prova, com o papel Zé Dica. E foi bem fácil, óbvio, porque tava dentro do nosso stand. E outras pessoas foram buscar e a gente não sabe se o ídolo vai ser individual, se vai ser pro time. E eu tô vendo já quem tá crescendo pra cima do ídolo. Eles estão cantando muito a liderança do Marco. Ele é, acho que, mais forte ali dentro, porque ele tá bom e ele tem as amizades com o pessoal. É bom ficar perto dele, né? E não é nada pessoal depois, quando eles forem assistir eu falando isso, mas eu ainda tenho as mesmas desconfianças. O Vinícius tá fazendo muito bom samaritano agora. A gente chegou talvez perto de ser a tribo que vai ter que eliminar um participante. Por pouco a gente não teve que eliminar, né? Mas eu ainda tenho as mesmas percepções. Eu continuo firme na minha opinião. Ficar perto de um e ficar com cuidado com o outro. Você acha que alguém foi o responsável novamente? Alguém se sentiu responsável? Algo assim? Quem? A espuma! Eu acho que a gente começou a prova muito bem, a gente estava em vantagem, só que acabou passando 3 palavrinhas ali entre eu e a Rafa. E a outra prova também. Letras, né? 3 letras, que a palavra a gente foi rapidão. Foi muito rápido. E a outra prova também foi a mesma coisa. Eu acho que tá pegando um pouquinho ali da tensão, do nervosismo. E é isso, peço desculpa. Na outra votação a gente teve uns 6-0, assim, né? Ela votou em si mesma, aceitou. Agora com 5 pessoas, e eu acho que nenhum de vocês tomou a mesma postura que ela. Tô errado? Eu acho que não foi culpa de ninguém nessa prova, porque todo mundo fez, descobriu a forma, se empenhou, e eles tiveram a questão de espuma. É branco, era difícil de ver. A gente no final a gente foi rápido, deu até bem jogando lá. Então no início era bonito também, quando descobrimos como fazer a prova, então eu acho que... E alguém acha que a gente vai ter um 4-1 hoje? Você acha? Agora, né? No caso, levanta a mão. Certo. Então vamos começar agora do lado de cá, pode votar. Que eu odeio esse lugar. Vou tentar. Não sei se o povo vai mesmo, mas espero que dê pra confiar. Porque eu não quero ser. É foda ser comigo. Obrigada. Pode falar? Eu vou voltar no João. Que eu acho que analisando a outra prova e agora, eu acho que a Rafa, o desempenho dela ajuda bastante. É só por isso mesmo. Por questões de estratégia mesmo, porque eu acho que eu fiquei meio ali sobre a mira de alguns participantes. Por causa meio que a falha da prova foi na parte que eu tava, então por estratégia. Nesse ponto do jogo, como um vilão, mas eu precisei fazer negócios, eu precisei conversar, porque como eu perdi a prova, eu sabia que tinha chance de eu ser eliminado, eu a Rafa. Então eu fiz umas alianças. Bom, todos os votos recebidos. Se alguém quiser usar o ângulo de humanidade ou poder, esse é o momento. Ninguém. Então vamos à leitura. Primeiro voto, Yuri. Segundo voto, João. Um voto João, um voto Yuri. Faltam 3 votos. Terceiro voto, Yuri. 2 votos Yuri, um voto João, faltam 2 votos. Quarto voto e segundo eliminado Survival Real Life Passos, Yuri. Pode me trazer sua banca. Vou bater em todo mundo. Não, eu acho que
Achei que Você esperava? É? Não, achei que eu ia E, continuar. e você achou que ia ser quantos votos no João, no caso? Eu achei que o pessoal ia mais no João. É. Mas minhas contas tá erradas. Às vezes é porque eu não conversei muito com todo mundo. Sim.